Bom dia, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, no projeto Leia a Bíblia Comigo, nos encontramos em Gênesis no capítulo 15. Gênesis no capítulo 15. Hoje, 13 de outubro, domingo, dia do Senhor, dia de estarmos na comunidade de fé, e temos uma palavra bem especial para a nossa vida no dia de hoje, né? Gênesis capítulo 15. Deus vem e anima Abraão e dá para ele um relato de como vai ser o futuro dele e da sua descendência. Vamos ouvir o texto bíblico? Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temas, né? Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E isto respondeu logo o Senhor. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é o que podes. Ele disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança essa terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: A tua descendência desta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadimoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgaseu e o Jebuseu. Todas essas famílias aqui citadas vêm lá de Cã. E Deus então iria
tirar o domínio de posse dessas terras para passar para o domínio de posse para Abraão, para o povo de Israel, né? Os descendentes de Sem, não mais os descendentes de Cã, porque perderam o privilégio de estar, né? Porque desonraram o pai, e agora então Deus coloca todos eles, todos esses domínios aqui, da descendência de Cã, para Abraão, para a descendência de Sem, né? Interessante que o capítulo 15, ele mostra duas coisas importantes. Ele mostra para nós que a salvação, o plano salvífico de Deus, ele é um plano perfeito de Deus, e ele se dá quando a pessoa crê. Por isso nós vemos ali no versículo, né, 6, e Abraão creu, Deus falou com ele, Abraão creu, e isto foi imputado como justiça divina na vida dele. Essa é a primeira grande verdade que nós encontramos no capítulo 15. O restante do capítulo tem uma coisa bem interessante que eu quero chamar a sua atenção. O capítulo, ele inicia com a seguinte frase: depois destes acontecimentos, lá no versículo 1, diz, depois desses acontecimentos, né? Depois desses acontecimentos. Quais acontecimentos? Quais acontecimentos? Capítulo 12 mostra o acontecimento da chamada de Abraão. Deus o chama para sair da sua terra e da sua parentela. Depois nós vemos que Abraão se desvia da chamada por um período. E não foi um período pequeno, tá? Foi um período aí de no mínimo 20 a 30 anos, tá? Quando ele decide, quando ele não acredita piamente na provisão de Deus, quando tem fome na terra, e ele então, para escapar da fome, ele toma uma decisão sem consultar a Deus e vai para o Egito. E essa decisão de não consultar a Deus, e ainda ele envolve dois pecados. Ele mente a respeito de sua esposa, ele não dá proteção para a esposa, ele mente a respeito dela. E ele então, por conta disso, ele traz um enriquecimento ilícito em todo o período que ele ficou lá no Egito, tá? Esse acontecimento, né? Depois disso, Deus o traz Deus intervém, né? Mandando maldição na casa de Faraó, que estava com a mulher de Abraão, né? E aí, então, Deus tira Abraão do plano, Deus tira Abraão desse lugar do Egito e traz Abraão de volta para o plano perfeito de Deus, tá? Mandando a maldição sobre a casa de Faraó. Então tem o ajuste do plano de Deus, né? E logo em seguida o acontecimento da separação de Abraão com Ló, tá? Então Deus ajusta o plano novamente. Nós vemos o acontecimento da guerra. Abraão se levanta em socorro do sobrinho, vai contra os 5 reis que haviam guerreado, né? E resgata o sobrinho, traz o sobrinho de volta com todos os seus bens, né? Então nós vemos aí novamente Deus ajustando o plano, a vitória do resgate do sobrinho. Aí nós vemos o acontecimento do encontro de Abraão depois dessas questões, depois da guerra, depois de ter vencido, ele vai até o sacerdote, né? E indo ao sacerdote, ele devolve o seu dízimo, ele adora, ele agradece a Deus pelo favor de lhe ter dado a vitória, tá? Então tudo isso, tá? O coloca agora nesse lugar do capítulo 15. Todos esses acontecimentos na vida de Abraão o colocam agora face a face com o Pai. E face a face com o Pai, ele agora então, Deus vai revelar para ele todo o futuro dele, todo o futuro da sua raça, da sua nação, tudo aquilo que Deus tinha planejado no plano perfeito dele,
que o plano perfeito de Deus era separar Abraão para ter uma nação santificada para a vinda do Messias, para a vinda do Salvador, do Redentor da humanidade. E aí então Deus aqui no capítulo 15, Deus então vai revelar para Abraão tudo o que ia acontecer. E Deus não esconde de Abraão que o pecado dele da mentira, o desvio dele, o não consultar a Deus para ir para o Egito, a mentira que ele tomou, o enriquecimento ilícito que ele teve, teria consequências. Quais consequências? Que a descendência dele, a posteridade dele ficaria escrava por 400 anos no Egito. E tudo isso lá para frente a gente vai ver, tá? Então não tem como escapar do plano perfeito de Deus. Isso fica muito claro para nós. Abraão, mesmo tendo crido, mesmo tendo sido imputado nele a justiça de Deus, mesmo assim, tá? Teve consequências. Todas as vezes que ele pisou na bola, teve consequências e Deus tratou. E é assim conosco também. Por mais sincero e reto que sejamos diante de Deus, nós vamos enfrentar as consequências. Se violarmos as suas leis, se não nos arrependermos e não nos convertermos do mau caminho, não voltarmos ao plano perfeito de Deus para nossa vida, vamos também, né? Vamos também ter consequências na vida da gente, né? Que são chamadas de maldições, maldições hereditárias, legados geracionais, o que você quiser usar o nome, tá? Porque tudo é a mesma coisa. E quem dá a consequência, quem dá a maldição, é o próprio Deus, né? É o próprio Deus. É o próprio Deus quem fala para Abraão: olha, com certeza, a tua posteridade será peregrina em terra alheia. Deus não remove de Abraão a bênção. A bênção era que ele teria uma descendência, mesmo sendo casado com uma mulher estéril, ele teria filhos, mas a posteridade dele, a quarta geração, né? Olha só, veja, ouça isso, verso 16. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Tem uma medida de iniquidade, uma medida de pecado ainda em andamento, uma maldição anterior que vem lá de Cã, que era a maldição da desonra de Noé. Então não, tem que encher a medida, né? Tem que encher a medida. Então, cuidado para não ficar enchendo medida de pecado. Cuidado para não encher a medida de pecado. Pastora, como é que a gente não enche medida de pecado? Se arrependendo, usando o texto bíblico de Atos capítulo 3, versículo 15. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Responsabilidade pessoal. Pecado pessoal é responsabilidade pessoal. Então nós precisamos nos arrepender. Tá aqui, tá claro, né? Só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer, né? Só não vê quem não quer. Mas está bem claro diante de nós a questão do tratamento de Deus, das consequências de Deus, dos pecados geracionais, das maldições hereditárias. Está bem claro na Bíblia. Que Deus possa nos ajudar a compreender com clareza tudo isso. Vamos orar. E hoje a minha oração é específica pela Igreja de Jesus, pelo povo de Deus, que Deus tem reunido e que estará reunido em todos os lugares, em todas as igrejas, em todos os templos, né? Que Deus possa trazer luz, trazer palavra de conforto, de consolo, palavra de exortação, para que o povo seja exortado, para que o povo alinhe a vida com o plano perfeito de Deus, porque para cada um de nós, Deus tem um plano perfeito para nós, que vai nos levar à vida abundante, né? A vida abundante, né? Quando Jesus falou de vida abundante, ele não estava falando de vida eterna, porque na vida eterna, gente, não tem ladrão, não tem morte, tá?
Ele disse, olha, o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então, vida abundância não é um tema para a vida eterna. Não é. Vida abundante é para agora. E como é que a gente resolve a questão se não está tendo vida abundante? Reconhecendo os nossos pecados, se arrependendo, colocando na cruz de Cristo, alinhando o passo com o Pai, aceitando o plano perfeito de Deus para a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, eu venho diante de Ti, Pai, nesse dia, te agradecer, Pai, obrigada pela Tua palavra. Obrigada, Pai, pelo entendimento desta palavra. Obrigada, Pai, porque o Teu plano, Pai, ele é sempre perfeito. O Teu plano é perfeito, a Tua vontade, diz o texto de Romanos capítulo 12, ela é boa, perfeita e agradável. Então, Pai querido, nos ajuda a alinhar a nossa vida com o Teu plano perfeito, Pai. Nos ajuda a alinhar a nossa vida com a Tua vontade, Pai. Revela para nós, assim como o Senhor revelou para Abraão tudo o que iria acontecer na vida dele, na posteridade dele, Pai. Assim como o Senhor não o deixou no escuro, Pai. Assim como o Senhor o alertou, assim como o Senhor deu a ele o discernimento. Assim também, de igual modo, Pai, nós te pedimos, fala conosco, ó Espírito Santo, mostra para nós, Pai, naquilo que nós temos falhado, naquilo que nós temos, ó Pai querido, desagradado o Teu coração, naquilo que temos violado as Tuas leis. Pai, tenha misericórdia de nós e nos mostra, Pai, nos revela onde temos pecado contra Ti, onde temos, ó Pai querido, entristecido o Teu coração, porque a Tua palavra diz isso, Pai, a Tua palavra nos alerta, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, Pai, e somente pecado entristece o Espírito Santo de Deus. Então, Pai, nos revela, nos mostra aonde temos entristecido, Pai, a Tua palavra, o Teu Espírito Santo, Pai. Nos ajuda, Deus querido, a alinhar a nossa vida com o Teu plano perfeito, com a Tua vontade, Pai. Nos convença, Espírito Santo de Deus, nos convença do pecado que há em nós, nos mostra, nos revela, nos ajuda, Pai, a limpar o nosso coração, limpa o nosso coração de todo pecado, Pai, de todo pecado, de tudo aquilo, Pai, que nós temos causado na vida das pessoas que estão à nossa volta, toda a tristeza que temos causado no coração das pessoas que estão à nossa volta, Pai, e que tem entristecido, Pai, todo ato de desonra que temos cometido, Pai, tenha misericórdia das nossas vidas, Pai, e nos ajuda a aprender a viver, ó Deus, honrando e não desonrando, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu peço que a Tua intervenção na minha vida, na vida do Ingo, peço a bênção do Senhor sobre nós, Pai, a bênção do entendimento, da sabedoria, a bênção do discernimento de luz e trevas, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, no nosso modo de pensar, na nossa maneira de entender, nos ajuda, Pai, na nossa compreensão, Pai, nos dá discernimento, Pai, de luz, de trevas, daquilo que vem do alto céus, daquilo que não vem. Pai, tira de nós todo pensamento contrário à Tua vontade. Tira de nós, Pai, todo sentimento, Pai, todo pensamento, Pai, que entristece o Teu Espírito Santo, que nos coloca, Pai, no estado pecaminoso de animosidade contra o Teu Espírito Santo, Pai. Limpa o nosso coração, nos ajuda, Pai, a olhar para o alto, porque Tu és o consumador da nossa fé, a olhar para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé, a crer, ó Pai, a crer nas providências que o Senhor tem para nós. Nos ajuda, Pai. Eu oro a Ti, ó Deus, pela vida do meu pai, eu peço a bênção da saúde para o meu pai, do entendimento para o meu pai, que ele possa, Senhor Deus, ter a alegria do Senhor, ó Pai, a cada dia, que no dia de hoje não seja diferente, que ele tenha alegria do Senhor de estar com seus filhos e netos. Abençoa com saúde a vida do meu pai. Deus, eu oro a Ti, ó Deus, pedindo saúde para o tio Aristeu, Pai. Eu peço que o teu Aristeu, Pai, seja
alcançado com saúde plena do Senhor, Pai. Eu oro, peço a bênção da saúde para a vida do tio Aristeu. Deus, em nome de Jesus, traz saúde para ele, Pai. Traz saúde e recuperação para o tio Aristeu, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai de poder, eu oro a Ti, ó Deus, pedindo a bênção do Senhor, ó Pai, para todos os enfermos, ó Deus. Visita, Pai, a casa da Gil, visita a casa da Cláudia no dia de hoje. Pai querido, dá descanso e refrigério, dá encorajamento para enfrentar mais um dia. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, eu oro a Ti, ó Deus, pela vida da Tua igreja no dia de hoje, Pai. Eu oro pelas famílias da Tua igreja, Pai. Alcança, Pai, alcança, Deus, a família do Elias. Alcança, Pai, a família do Elias, da Taline, Pai. Alcança com poder, alcança com unção, com dons e talentos. Alcança, Pai, Elizabeth, o Alex e sua casa. Alcança com sabedoria do alto céus, Pai. Alcança, Deus, Fabrício e Ketri com seus filhos, com saúde, com alegria do Senhor, com unção, Pai, com entendimento de luz e trevas. Alcança, Deus, a vida do Ivan, da Melissa. Dá para eles, Pai, autoridade espiritual, Deus. Dá a eles, ó Deus, a graça do Senhor, da saúde, Pai, da alegria do Senhor para a vidinha da Sara. Alcança, Deus, a Elise, o Reinaldo, sua casa, sua família, com poder, com graça, com unção, com talento, com entendimento da palavra do Senhor. Alcança, Deus de poder, eu peço a Ti, Pai, alcança Elaine e Adriano. Alcança, Pai, com libertação, com cura, com saúde. Ah, Deus de poder, alcança de Alisson e Flávia, alcança com poder, alcança, Pai, com cura, com saúde, com discernimento de luz e trevas. Alcança, Pai, a vida do Rui, Pai, a vida da Tatiana, sua casa, sua família. Alcança com a Tua presença, Pai, que a Tua presença possa inundar aquele lar do Rui e da Tatiana, Pai, que a Tua presença inunde aquele lugar. Pai de poder, Deus de poder e de graça, alcança a casa da Josiane com a Alice, Deus. Alcança, Deus, a Roselane, Pai, a Rosineide com a Joy. Alcança com entendimento, com discernimento de luz e trevas. Alcança Geise e Léo. Alcança, Deus, alcança, Pai. Vai alcançando, Deus, o Arlen com a Rosane, Pai, sua casa, sua família, com a Tua presença, Pai. Alcança, Deus, a Sabrina com seu namorado, Deus. Coloque em ordem todo o caos na vida da Sabrina, Pai, em nome de Jesus. Alcança, Pai, o Beto e a Sônia com cura e libertação. Alcança, Deus, o Assis e a Janaína. Alcança, Pai. Alcança com discernimento de luz e trevas. Alcança, Pai. Deus de poder, no dia de hoje, vai alcançando, Pai, essas famílias, Deus. O André e a Natiara, alcança, Pai, alcança. O Luiz e a Rô, alcança, Pai, alcança. Deus de poder, que haja intervenção do Senhor na vida da Cláudia, na vida da Nara. Alcança a Nara com sua família, com Tua graça. Alcança a Janaína com sua família, Pai. Alcança Sandra, Deus, alcança o José Vitor, Pai, a Aline, Pai, a Aline com a Jane, Pai, com seus filhos. Alcança aquela casa, Deus, alcança, Pai. Pai, derrama a Tua unção, o Teu poder, a Tua graça sobre cada família da Tua igreja, Pai. Alcança, Deus, a família da Sabrina, com Alisson, com Anthony, Pai. São, ó Deus, crianças do projeto que vieram para nós há 8 anos atrás. Estão conosco até hoje, Pai, mas a mãe ainda não aceitou Jesus. Precisa ser alcançada para o Senhor, ó Pai. Alcança com salvação a casa do Alisson, Pai. Todos os demais adolescentes, Pai. Alcança, Deus. Alcança o Eduardo, sua casa, o Everton, sua casa. Alcança, Pai, o Tavares e sua casa. Alcança, Deus. Vai visitando cada família da Tua igreja no dia de hoje, Pai. Alcança, Pai, com sabedoria do alto dos céus, sabedoria divina, não a sabedoria carnal, porque a sabedoria humana, Pai, ela é carnal e demoníaca. Alcança a vida do pastor Éber, a vida da pastora Alessandra. Pai de poder, alcança.
Pai, abençoa, Pai, cada família da tua igreja. Abençoa a Margarita, Pai. Abençoa, Deus, a Horacilda. Abençoa, Pai. Abençoa, Deus, as famílias dos meus filhos, Pai. Alessandra e sua casa, meus netos. Liliane e sua casa, meus netos. Daniel e sua casa, meus netos, Pai. Alcança a Emily com todo o problema, a Emily e o Alencar com todo o problema na sua casa, na sua família, sua irmã Beatriz. Cura, liberta, Deus, liberta, Pai. Alcança, Deus. Paizinho querido, que a tua boa mão intervenha sobre cada família da tua igreja. Aquelas, Pai, que eu ainda não conheço, que ainda não sei o nome, mas tem congregado conosco, Pai, o Senhor conhece muito bem. O Senhor sabe, Pai, uma por uma, Pai. O Senhor conhece uma por uma de cada família cristiana de sua casa. Pai querido, Deus de amor, Deus de graça e poder, dá uma visitação, promove hoje uma visitação, Pai, uma visitação. Que tudo aquilo, Pai, que está contrário à vontade do Senhor na vida da tua igreja, Pai. Que tudo aquilo, Deus, que não está alinhado com a tua vontade, com o teu querer. Que tudo aquilo, Pai, que está em desacordo, Pai, com o teu plano perfeito, que o Senhor ajuste e coloque dentro do teu plano perfeito, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus, eu oro a Ti, colocando, apresentando diante do Senhor, Pai, cada família da Tua igreja que reúne neste lugar chamado Batista Restauração, nesse lugar, Pai, que um dia nasceu no teu coração. Essa igreja que não foi comprada nem vendida, mas foi plantada, Pai, com teu amor e com a tua graça, e foi resgatada pelo sacrifício único de Jesus. Pai, eu oro a Ti pedindo a bênção do Senhor sobre cada membro da tua igreja, Pai. Eu oro a Ti pedindo discernimento de luz e trevas, ampliação dos dons e os talentos, Pai. Ah, Deus, derrama, Pai, que a medida da unção do alto e céus seja completada sobre cada família, que haja cura, que haja libertação, que haja provisão, aonde houver enfermidade, Pai, aonde houver doença, onde houver enfermidade, Pai, que o Senhor esteja curando, que o Senhor esteja alcançando com cura e libertação, Pai. Promove, Deus, o teu querer e a tua vontade, a tua direção. Pai, nós oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Bom dia, Alan. Bom dia, Romeu. Deus abençoe, que você tenha um domingo abençoado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.